8 horas em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, 98,3 aí no seu rádio e também no streaming, no Face e em nossa página, folhafm98.com.br. E olha, não fique preocupado se você não pegou o começo da entrevista, daqui a pouco essa entrevista estará na íntegra, na versão podcast, ok? Então, daqui a pouco, em todos os aplicativos de podcast, você pode ouvir a entrevista com a secretária Luciana Ecardi, secretária de Educação do município de Campos. Internamente, a gente conversava aqui, Luciana, e aí a pergunta é da Gilza Helena e, naturalmente, de todos os professores que têm regência, e eu vou ler aqui a pergunta dela. Por que excluiu a regência do professor, se ele continua trabalhando em home office, com planejamento, atividades impressas, videoaula, vídeos em grupos de WhatsApp e outras coisas mais também, né? A saber, os municípios vizinhos continuam pagando normalmente? Eu não sei, Arnaldo pode falar, talvez por São João da Barra, que eu não tenho essa informação, mas a pergunta é justamente essa, secretária Luciana: qual o motivo de ter então excluído a regência, uma vez que os professores estão trabalhando em home office? Então, Cláudio, a questão da regência, ela não está vinculada ao trabalho. A regência, e aí eu falo especificamente aqui de Campos, eu acho que São João da Barra talvez não tenha regência, Rio das Ostras tem, eu sei que cortou também. O texto da lei da regência aqui em Campos, ela vincula o pagamento ao professor em efetivo exercício de regência de classe, o que nós não estamos vivendo nesse momento. Nós não temos nenhum professor em efetivo regência de classe, né, em efetivo exercício em sala de aula. Então, assim, pela questão legal, como o texto da regência ficou vinculado ao professor que está em sala de aula, por isso que a regência foi suspensa desde o primeiro momento, quando a gente suspendeu as aulas presenciais no município. Então, é uma questão legal mesmo, pelo texto da lei, que foi amarrado à questão da regência de classe ao professor em efetivo exercício de sala de aula. Entendi. Ou está em sala de aula e recebe a regência, ou não está na sala de aula e não recebe a regência, independente do que está sendo feito de trabalho. Seria ilegal o pagamento. Arnaldo? Não, Luciana estava concluindo. Ah, sim, Luciana. Não, eu só confirmei o que você tinha colocado, que ele está vinculado ao professor em sala de aula. Por isso essa questão da suspensão, uma vez que nesse momento nós não estamos em sala de aula. Outros benefícios que não estão vinculados à sala de aula, como o Vale Alimentação, por exemplo, que não foi vinculado à questão de sala de aula, continua sendo pago normalmente. Por exemplo, já em São João da Barra, já que a gente estava comparando, São João, a questão do benefício de alimentação é vinculado à presença, e aí acabou sendo suspenso, não só da educação, mas a todos os servidores públicos, né? Questão de lei, pelo que estou vendo, né? Já que cada lei, cada município tem a sua. Tem aqui as perguntas do grupo do WhatsApp, Nogueira. Vamos intercalando, então. Eu vou vendo aqui o WhatsApp, você vai vendo aí o Facebook, a gente vai repassando aqui a Luciana. Luciana, em alguns momentos, porque a gente não lê as perguntas previamente, a gente traz, pode ser que a gente já tenha respondido. A gente pula a pergunta e vai para a próxima, tá? Só vou estar registrando aqui. Por exemplo, aqui, vamos lá, Arnaldo Garcia. Tecnicamente, como dar-se-á esse processo de transição de aulas somente no ano que vem? Outra questão, isso não causará uma desistência de alunos? Acho que isso aqui é importante. Muitas escolas sofrem com essa questão da evasão escolar. Como que fica essa questão para a retomada de aulas? Você não ter um alto índice de evasão. Essa é uma preocupação da rede também? Então, como eu te falei, a gente vem trabalhando, já pensando nesse grupo de trabalho junto com o Conselho Tutelar, justamente para tentar que esse aluno não se afaste até mesmo nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Então, assim, o objetivo desse grupo de trabalho é justamente envolver esse pai nesse contexto escolar. Primeiramente, ele entender que o ano de 2020 ele não está perdido, né? Porque às vezes os pais têm essa coisa, não, o ano já está perdido, meu filho não vai passar, não vai ter nenhum contexto nesse sentido desse ano escolar de 2020. Então, assim, a importância desse trabalho junto ao Conselho Tutelar, essa semana a gente já deve ter uma primeira reunião
com a listagem, já que as escolas, nós já solicitamos das escolas a listagem no sentido de todos os alunos que não vêm retirando atividades, e aí o nosso objetivo é trabalhar junto com o Conselho no sentido de uma busca ativa desses alunos, tentando diminuir essa questão da evasão escolar. Mas, de fato, essa é uma preocupação para todos nós sabemos que isso pode, de fato, acontecer, e o objetivo é justamente já começar esse trabalho antes da gente, de uma retomada presencial, no sentido de diminuir esses impactos da evasão. Aqui no Face, tem uma questão colocada aqui pela Graciete, um comentário, não é nem uma pergunta, mas eu acho que vale a pena falar e você comentar, Luciana. As primeiras medidas tomadas pelo município na área da educação foi cortar a regência, a gratificação dos professores, alfabetizadores e o RET. A gratificação é concedida e retida ao bel prazer do governo. Foi o que eu falei, Arnaldo, a questão da gratificação ela está vinculada à questão na lei que foi aprovada pelo município, entendeu? Como o Arnaldo bem colocou, em São João da Barra foi outro tipo de benefício que foi cortado, e aí é de acordo com o texto da lei, entendeu? Certo. Tem uma outra questão aqui também, com relação a... Assim, Arnaldo, desculpa, perdão. Não, pode concluir isso. Não, era justamente isso, o que você falou aqui em relação ao Vale Alimentação lá em... né? O benefício de alimentação em São João da Barra, e teve um comentário aqui também, acho que da Gilza, ela falou que em Macaé continua pagando a regência, mas aí seria a lei diferente, Luciana? Isso, cada município tem a sua lei própria, como eu falei, aqui no nosso entorno, eu acho que Macaé, Rio das Ostras já cortou também a gratificação de regência, eu não conheço de fato a lei de lá, não sei se está vinculada à questão da sala de aula, mas a daqui de Campos, infelizmente, vinculou-se a questão do pagamento ao professor em efetivo regência de classe, e volto a falar, não é o que a gente está vivendo nesse momento, a gente sabe do desenvolvimento das atividades, a gente sabe em relação a tudo isso, entendeu? Mas, de fato, foi uma legislação que foi feita nesse sentido. Tem a pergunta aqui da Silvana Venâncio, mas a gente já respondeu, que é com relação a se irá esperar vacina ou não, né? Você já disse que já não está vinculado a isso, o retorno das aulas, então a gente pode passar essa pergunta. Tem aqui da Luciane Coltrane. Gostaria que ela falasse sobre quantas escolas no campo existiam no início do mandato do Rafael Diniz e quantas temos agora. Como avalia a política educacional para estas áreas? Então, hoje nós temos 95 escolas no campo, lembrando só que quem define a questão das escolas no campo não é o município, é o MEC, que tem toda uma estrutura em relação a isso. No início eram 98, nós desativamos 3 escolas, e aí, assim, quando essa decisão foi tomada, geralmente essas escolas elas tinham 5, 6 alunos, então para o município, com toda certeza, é muito complexo de se manter uma estrutura, toda uma estrutura com 5, 6 alunos, lembrando que todos os alunos das escolas desativadas, eles recebem transporte, entendeu? Eles são deslocados para a escola mais próxima, então a gente tem que garantir o transporte desses alunos. Campos tem, a gente sabe, um número de escolas muito grande, a gente tem ao todo 237 unidades, Macaé tem um número próximo de alunos como Campos, Macaé tem uma média de 44 mil alunos e um número de escola bem mais reduzidos. Nós temos aqui ao longo dos anos essa questão de muitas escolas pequenininhas, e aí a questão da estrutura no campo, a gente tem que trabalhar sim, mas pensando também na questão da qualidade. Não adianta você só ter estrutura física e na maioria das vezes não conseguir ter o professor naquela unidade escolar, entendeu? Então sempre quando a gente pensa nesse sentido de desativar uma escola, a gente considera tudo isso, uma vez que a gente sabe de que de fato nós temos um município muito extenso e às vezes a dificuldade de se manter o professor nessa escola. A gente vem trabalhando muito no sentido da formação desses professores, inclusive hoje começa uma turma nova de capacitação das escolas do campo, então o município vem investindo muito nesse sentido, porque a gente acredita que de fato tem que ser uma política educacional diferenciada, uma vez que a gente tem um número grande de escolas e a gente vem trabalhando, a gente tem uma coordenação na secretaria própria para as escolas no campo, entendeu? Que pensa em toda a estrutura para essas unidades escolares. Nos comentários aqui no streaming, no Face, a participação do vereador Ivan Machado, ele diz o seguinte: a participação do professor substituto, o processo seletivo, é fundamental para inteirar
o quadro docente da prefeitura. Quando você pretende sugerir ao prefeito a revogação do decreto 079/2020, que suspendeu o processo seletivo desde maio de 2020, Luciana? Pergunta o vereador Ivan Machado. Então, Cláudio, para as turmas desses professores substitutos, lembrando que assim, o professor substituto ele é chamado em várias situações, às vezes um professor licenciado, às vezes um professor com redução de carga horária, ou às vezes um professor que é readaptado, entendeu? E nesse momento, muitos desses profissionais, eles também assumiram as turmas, porque às vezes a readaptação do professor, ele é por uma questão de voz, por exemplo, que nesse momento o professor não está utilizando. Então, assim, houve uma reorganização por parte das escolas, principalmente com essas turmas, que eram turmas dos professores substitutos, mas para esses alunos a gente vem trabalhando com os cadernos de atividades preparados pela própria secretaria, no sentido de que nenhum aluno possa ser prejudicado pela questão da suspensão desses contratos temporários. A gente não vem trabalhando com a aula online, onde o professor está do outro lado, né, ministrando a aula, o que a gente chama de ensino remoto, né, que é o aluno do outro lado e o professor ministrando a aula, o que possibilita que a gente possa trabalhar de uma maneira absorvendo esses alunos através desses profissionais readaptados ou outros professores que tem na escola, que no dia a dia da sala de aula não ministram aula por questões de, como eu falei, são várias situações de readaptação, onde a gente contrata esse professor substituto, mas que nesse momento está sendo possível que esses professores possam estar dando suporte para os alunos nesse período de suspensão das aulas. Luciana, nessa questão dos professores substitutos, todos os prazos foram suspensos, então, com esse decreto, né? Por exemplo, quem estava para vencer o período de 2 anos com possível renovação, pode, na volta, renovar, né? Só para esclarecimento. Sim, sim. Todos os períodos, entendeu? Aquele professor que estava lá com 8 meses, entendeu? Foi suspenso, ele parou naquele tempo e, possivelmente, ele vai ser renovado, porque a gente sabe que é 1 ano sendo renovado por mais 1, entendeu? Então, assim, parou de se contar exatamente no momento em que foi suspenso. Diferente de alguns municípios que, de fato, já romperam já com um contrato temporário, entendeu? Simplesmente acabaram com aquele processo e o professor não tem chance. Não é o caso de Campos, nós suspendemos justamente para dar oportunidade para que esses profissionais possam retomar assim que as aulas presenciais forem retomadas. O período é 1 e 1, né? Não 2 e 2, como eu falei, né? 1 podendo ser prorrogado por mais 1. É o que a gente faz na maioria dos casos, até mesmo pela questão pedagógica, né? O aluno já está acostumado já com aquele professor, a gente renova por mais 1 ano. Beleza. Aqui tem um comentário do professor Raul Palácio, reitor da UENF. Recentemente, a UENF assinou mais um plano de trabalho para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa e extensão que também conta com a participação da Superintendência de Igualdade Racial. Poderia falar um pouco sobre o projeto e sobre as parcerias UENF e Prefeitura de Campos? Então, agradecer ao Raul, a todo o pessoal da UENF, com toda certeza, na nossa gestão houve uma aproximação muito grande da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação com as universidades. A gente já vem trabalhando já alguns projetos com o UENF, né, como a visita dos alunos da própria universidade, e esse projeto que tem mais ou menos uns 15 dias que nós assinamos esse termo de cooperação, que são roteiros históricos. Na verdade, ele não é voltado só para o público da educação, mas para a população como um todo, entendeu? Foi feito todo um estudo, um mapeamento de pontos históricos do município, onde o mapeamento foi por parte da Superintendência de Igualdade Racial, através da professora Simone Pedro, que ajudou nesse projeto de pesquisa. E a parte da UENF, a UENF vem desenvolvendo um QR Code, onde todos, e aí não só os alunos, mas a população como um todo, em todo ponto histórico, vai ter esse QR Code, onde a pessoa vai direcionar a câmera do celular e vem todo o contexto histórico daquele lugar ou daquele monumento. Então, assim, já existem 4 roteiros mapeados e agora a gente está nessa finalização desse projeto, que vai beneficiar não só os alunos da rede municipal, mas a população de Campos como um todo, que vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do município, né? Então, assim, agradecer a parceria com a UENF novamente. Tem sido uma parceria muito proveitosa no sentido, ao longo desses 4 anos de gestão, com toda certeza, nós tivemos uma aproximação muito grande das universidades do município. Luciana, com relação à questão do RET,
né? Eu acho que você poderia abordar isso de forma assim integral. Como é que fica a situação desse pessoal do RET? Volta esse ano agora com esse novo sistema? E também do PSP, que é o suporte pedagógico, que também ajuda e atende ali naquela área de documentação, diários, relatórios. Esse pessoal volta a trabalhar? Tem alguma mudança nessas funções? Não. O PSP ele não é vinculado a essa questão dos diários, não. Ele trabalha Sim. mais no sentido da parte pedagógica. Sim, sim. E aí o que acontece? Como a gente está com a rede parada, e aí a gente tem uma outra estrutura, entendeu? Então, assim, houve uma reorganização do setor pedagógico nesse sentido, de se reorganizar e redistribuir, né, junto com os pedagogos. Nós já temos uma equipe de pedagogos e uma equipe de PSPs que é da própria Secretaria de Educação, do setor pedagógico, entendeu? E nesse período o que houve uma reorganização, uma vez que o trabalho é diferenciado. Quando a gente está no nosso dia a dia normal, né, de um ano letivo normal, a gente tem as visitas nas escolas, o que a gente não vem acontecendo nesse momento, então é possível que haja essa reorganização. Em relação à questão do RET, é a mesma coisa da questão do professor de contrato temporário. A gente vem se reorganizando e a Secretaria vem trabalhando os materiais justamente desses alunos que tinham turmas com RET. Então, sem chance de voltar esse pessoal esse ano também, né? Não temos expectativa de retorno nesse ano, não. Tem mais alguns comentários aqui, alguns a gente está deixando para depois, porque vai para a nossa pauta final, que é com relação à questão do kit alimentação. Tem outros assuntos que a gente vai abordar no próximo bloco. Mas tem aqui, chegou mais um comentário com relação à regência, da Maria Luísa Souza. A gente acabou de abordar esse assunto, mas recebi aqui um comentário do Marcelo, né? O Marcelo, ele é diretor do Agrícola, é professor também lá na rede de São João da Barra, e o Marcelo coloca aqui, as salas de aula são virtuais neste momento. Além disso, como foi delegada a cada escola certa autonomia nas ações remotas, algumas unidades de ensino têm o contato do professor com o aluno de maneira virtual nos horários regulares, o que configura a regência propriamente dita. O CNE, Conselho Nacional de Educação, admitiu a validade das atividades à distância. Então, configura sim a regência quando o professor atua no desenvolvimento destas ações no seu horário regular de trabalho. Teria como diferenciar o professor que está atuando diretamente com o aluno, receber a regência, e o outro que, por exemplo, da educação infantil, que não está, daria para fazer esse filtro, Luciano, ou isso não se encaixa na lei de campo? Voltando àquela questão que a gente já abordou. É muito complexo, né? Uma vez que, como você falou, nós temos várias situações. Nós temos situações de professores que não estão trabalhando nesse sentido. Então, como eu falei, a gente está indo muito na questão do texto da lei do efetivo regência de classe. E aí a gente entende que de fato foi dado, né, autonomia para as escolas, mas a gente não tem nem como dizer que todas as nossas unidades vêm trabalhando no sentido de aulas virtuais. Então, assim, é de fato uma situação muito complexa, Arnaldo, da gente fazer essa diferenciação daquele professor, penalizar aquele professor às vezes. A gente sabe, a gente tem uma rede com professores bem antigos, assim, né? Nós temos concursos onde alguns profissionais já estão bem próximos da aposentadoria, então profissionais que não dominam a tecnologia. Então, assim, de fato, você gera todo um conflito nesse sentido daquele professor que, porventura, não é nem porque ele não quer, é porque, de fato, ele não tem ainda o domínio da tecnologia e ele ser penalizado nesse momento. Então, assim, é uma situação muito complexa para a gente beneficiar um grupo e outro não. Então, quando a gente fala de um tratamento, a gente não tem como fazer essa diferenciação do professor que está desenvolvendo uma atividade ter direito e aquele que, porventura, não por motivo de não querer, entendeu, mas de fato não dominar, não receber. Tem até um comentário. Desculpa, Arnaldo. Por favor, pode. Tem um comentário anterior, não sei se você viu, e diz sobre uma questão. A Gilza Helena. Ela diz aqui o seguinte: o que a prefeitura paga neste momento de pandemia ao professor da educação infantil, se a verba vem do Fundeb para pagar os professores. E também mais adiante, eu acho que ela diz aqui, para dar um incentivo ao professor, recebe um apoio financeiro por parte da prefeitura, já que estão trabalhando. Teria como, Luciana?
É assim, Arnaldo, as pessoas estão vinculando muito essa questão da regência, mas vamos lembrar também, assim, o professor ele já recebe, né? O salário do professor ele está em dia. O professor, nós passamos alguns meses sem desenvolver atividades e aí também muitas vezes isso é esquecido por parte do professor, né? Existe uma contrapartida dele enquanto cidadão do que ele está contribuindo para o município. E assim, de fato, o professor em momento nenhum teve questão de suspensão de salário, nada disso. A questão da regência, volto a dizer, é uma questão legal. Então, assim, se a gente for pensar na rede municipal, e aí eu sou concursado da rede, até 2013 a gente não tinha regência, o professor tinha aquele compromisso do aluno de desenvolver atividades, então a gente não pode vincular simplesmente a questão da atividade ser desenvolvida ao aluno à questão da regência, uma vez que a regência, quando ela tem no texto da lei dela, essa questão muito vinculada à sala de aula, entendeu? Mas o professor, ele recebe para que ele possa desenvolver atividade com seu aluno, independente de qualquer situação. Em relação à questão do Fundeb, o professor ele continua sendo pago com o Fundeb, isso aí a gente sabe disso. O Fundeb ele é o grande recurso, né, que dá suporte aos municípios, não só Campos, mas os municípios todos a nível de Brasil. Ela é uma das principais fontes, né, de financiamento da educação. E a gente continua recebendo o Fundeb, nós tivemos, o Fundeb está vinculado também à questão de alguns impostos, então a gente sabe, nós tivemos uma redução do Fundeb, principalmente nos meses mais críticos, onde a gente estava com a economia praticamente parada, e o Fundeb, lembrando que a gente recebe 12 parcelas e a gente acaba pagando 13, então a gente tem que fazer um equilíbrio nesse sentido, a gente sabe que o 13º também ele é pago com esse recurso do Fundeb, e aí a gente vem equilibrando no sentido dessas perdas que nós tivemos no período mais crítico de economia parada que nós tivemos também. Para a gente concluir esse bloco, e no próximo bloco a gente traz mais perguntas de ouvintes, mas tem outros assuntos que a gente precisa abordar, e Cláudio lembrou muito bem, questão de, nós estamos caminhando para o fim do ano, então tem período de matrícula, renovação de matrícula, acho que isso é importante a gente abordar no próximo bloco também, mas só para concluir essa aqui, um assunto que a gente abordou, Luciano, lá no começo, quando a gente falava sobre a questão de dificuldade de acesso à internet de muitos alunos, né, dificuldade aí que você tem de telefonia em alguns casos, mas a Chayana Matheus, qual o suporte que a Secretaria de Educação vai estar oferecendo aos professores e alunos para o ensino remoto? Muitas unidades se encontram sem material para ofertar aos seus alunos. Qual o planejamento da Secretaria para resolver essas questões? Eu queria bater mais nessa questão aqui de que muitas unidades se encontram sem material para ofertar aos seus alunos. Será que esse material que ela está falando, será que são os cadernos pedagógicos? Há carência desse material em alguma unidade da rede ou isso já está bem equacionado? Então, Arnaldo, a gente vem fazendo a questão dos cadernos pedagógicos, a gente vem dando um suporte às unidades escolares em relação à questão de folhas, entendeu? De material para que eles possam ser enviados para os alunos. Como eu falei, algumas unidades escolares, na maioria, nós temos pouquíssimas escolas, eu acho que num total de umas 10, 15 escolas que não recebem esse recurso do governo federal. Então, assim, a gente vem também no sentido de envolvimento das escolas para que elas possam estar também se equipando, porque a gente está falando de uma verba que dá condição à escola de máquina de xerox nesse sentido. A Secretaria vem pensando, sim, em relação a esse suporte. Eu acho que não cabe aqui eu colocar para a Chayana, a diretora dela, a gente vai fazer contato com a diretora dela, colocando como que se dará esse suporte da impressão dessas atividades, entendeu? Mas a Secretaria vem dando, sim, suporte às unidades escolares em relação a essa questão dos cadernos de atividades. Bom, são 8... Tem mais alguma pergunta aí, Arnaldo? Não, agora... eu pedi para você ir para o intervalo. Vamos ao intervalo então, Luciana, rápido, e a gente volta, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo rádio ou pelo streaming. E só dizer também, importante frisar, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. Vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, aonde você achar melhor, ou do aplicativo que você mais simpatizar, baixe o podcast da entrevista com a Luciana e você vai achar, de repente, ali no começo a sua pergunta que está sendo feita agora, ou até o posicionamento que você está colocando agora, que já foi respondido anteriormente. Tem muita pergunta também com relação ao RPA, mas não, nós falamos sobre o RET e o PSP. Isso é sigla besta, né? E no próximo bloco, então, a gente volta a falar sobre as matrículas.
e transferência também. Tem uma outra pergunta aqui sobre o ano de 2021. Esse ano tem eleição, né? Teremos concurso de remoção para 2021? Acho que essa pergunta pode abrir o próximo bloco, Arnaldo, feita aí pela Luciana Moura. São 8h25 em Campos, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.